Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com o Seriano Emanuel para falarmos um assunto muito importante. São coisas que eu, tu e todos nós concordamos antes de encarnar para a partir do ano de 2025, né? Onde mais uma aceleradinha daremos na nossa transição. Não que o tempo se acelere, até porque a previsão é que o tempo passe com mais calma e os dias passem a dar a impressão de que eles são mais esticados e mais longos, freando aquela ideia do tempo acelerado que a gente estava tendo, né? O que é uma coisa que quem já ficava ansioso com isso, agora ficará entediado. E isso, Emanuel, é algo bom porque a gente vai ter mais tempo para conviver conosco, o que vai proporcionar uma maior experiência de autoconhecimento e frear um pouquinho aquela ansiedade toda. Bom, Emanuel, vamos falar para ele sobre essas coisas que todos nós concordamos em passar a partir de agora. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Pava. É um prazer, uma honra estarmos aqui novamente, trazendo essas elucidações, né, da nova era, a partir de 2025, onde que a gente pode, sim, ficar tranquilo, porque sempre a evolução, o progresso das coisas é para o bem, é para o melhor. Então, sem dúvida, vamos juntos. É mesmo, Emanuel. E claro, a gente já pode falar aquelas coisas que todos concordaram até mesmo antes de 2025, né? Porque todos nós, ao vir aqui para a Terra, a gente concordou com uma coisa, né? O esquecimento, né? A perda das memórias. Até porque, pessoal, como a gente sempre sabe, não são as memórias que é o importante, né? Mas as transformações que os acontecimentos fizeram em nós. A evolução que os acontecimentos nos proporcionaram, a transformação moral que nos fez, né? Então, as memórias elas não têm, de fato, importância real e tangível para o espírito, né? Por isso que se vem com o véu, mas quem tu és, de fato, lá dentro, a tua moralidade não modifica. Então, além de que tu tenha concordado com o esquecimento e da perda da personalidade, ao chegar, que são dois fatores que todos concordaram, ao chegar aqui, ela começa a ser reconstruída de uma nova forma, mas sempre moldada pela tua moral. Tu não faria coisas que tu não faria, mesmo antes de ter esquecido, de ter concordado. E isso traz grandes desafios para todos nós e traz 12 benefícios o do esquecimento, né? Que não é o caso da gente citar aqui, tem um vídeo à parte só sobre os benefícios do esquecimento, que todos têm esses motivos, para citar os principais entre eles, claro, a oportunidade de criar uma nova visão das coisas, porque imagina, né, Manoel, tem pessoas que passariam 1000 anos no mesmo estado, na mesma posição, com as mesmas coisas, fazendo a mesma coisa, e por se talvez se aposentarem, ficarem no sofá para sempre, talvez, ou sempre a mesma novela, sempre a mesma coisa, muitas vezes, e a vida não muda. Então, para o universo é mais vantajoso que esses 1000 anos tenham-se 3 vidas. A alma aprende muito mais do que 1000 anos parada, estagnada, com o barro seco, com as crianças secas, e aquilo não muda, não vai, e o universo é a transformação, é a mudança, é a evolução. Então, uma das formas que o universo encontra para criaturas que ainda não se flexibilizaram frente às experiências da vida é que ela dê uma apagadinha, uma deletadinha nas memórias, comece de novo, nem que passe 10, 15 anos como bebê criança, ainda vale a pena, porque ela vai então começar a ter oportunidades de desenvolver dons que antes ela não fazia, e os dons são as portas do nosso espírito, dizendo, é por aí que eu quero ir, então construa nesse sentido, e aí vai se desenvolvendo. Quem mais que esqueceram, né, que concordaram, né, e que esqueceram aqui quando chegaram, que é, claro, um roteiro de aprendizado, né, mano? Que a gente lá nos departamentos, nos estudos, que tem pessoas que se preparam por mais de 100 anos para a vinda aqui na matéria física. Lembrando que a matéria física é a fotocópia mal tirada da vida real, que é a vida espiritual, né? E quando vieram para cá, para que aproveitassem o máximo possível a matéria densa, ou seja, as coisas lentas, a lentidão da matéria, o freio anímico da matéria, ou seja, né, as nossas intenções, as nossas vontades se manifestam com maior lentidão para que a gente manifeste bem.
para que a gente, num acesso de raiva e ódio, não crie um karma grande manifestando coisas ruins e terríveis e os abismos não se abram já direto sobre as nossas pernas. A gente tem um tempo para refletir, para viver, então a matéria é mais lenta, as coisas vão acontecendo mais lentamente, o feedback cósmico é mais lento. Então, este grande benefício traz roteiro de aprendizado, que a gente concordou, então a gente estudou, fez roteiros, eu preciso melhorar o que em mim? Quem sabe eu tenho um tanto de impaciência, quem sabe eu ainda sou dominado pela minha mente e vou naquela conversinha, naquela voz da cabeça, e esqueci a instância infinitamente maior dentro de mim, que é a espontaneidade da minha alma, naquele silêncio interior, aquela paz, o meu espírito eu esqueci. Então, quais são os aprendizados que eu vou precisar? Então, faz um roteirinho e tu vem aqui e é programado, né, Emmanuel, no sistema JAR. O sistema JAR diz, tu pode até programar a data que certas coisas vão acontecer, com quem, aonde. Então, tu passa pelas situações, aprendizados e tudo exatamente conforme aquela programação. Ela é fixa e imutável? Não. Tu precisa passar por coisas ruins? Jamais. Tudo vai de acordo com o que a tua alma acredita que seja o melhor para que a tua moral se eleve, né? Até porque tu não está condenado em nenhum tipo de tribunal, né? Porque é a tua própria consciência que diz o que ela se sente bem, o que ela atrai, né? O que tu vibra, o que tu atrai. E não tem nada que o universo possa fazer, porque são as dinâmicas e leis dele. Então, o roteiro de aprendizado e a família, que é a mais apropriada para a evolução. Muitas vezes, até as piores pessoas que tu tinha de entendimento viriam como teus familiares, e porque é exata coisa que tu precisa harmonizar, melhorar e tudo mais. Agora, então, Emmanuel, tu, por favor, fale algo mais sobre isso e depois a gente vai para que a partir de 2025, o que a gente concordou. Uhum. Perfeito, Paula. Olha, você falando aqui me trouxe até... Lembrei que essa manhã, conversando com um amigo meu, eu trouxe exatamente esse ponto com relação à experiência da vida. Todas essas experiências que a gente vai passando, né? Claro, com cada uma com o seu devido propósito, né? Para que a gente possa expandir, evoluir, mas principalmente porque a experiência, ela é um veículo da consciência. Ou seja, toda a experiência que nós passarmos aqui, né, ela serve para que nós possamos revelar essa consciência, expandir essa consciência que nós temos já essa centelha divina, que tem essa consciência máxima, né, de Deus, mas a gente vai revelando como uma semente que vai se desenvolvendo, né, de uma árvore que pode virar uma sequoia enorme. Então ela vai se desenvolvendo, essa consciência vai ganhando através, claro, a gente não pode entrar aqui num julgamento, porque às vezes, por exemplo, né, é legal trazer essa evolução do que ajudou muito a evolução da humanidade. Mas, por exemplo, haviam lá as leis mosaicas de Moisés, hoje totalmente ultrapassadas, absurdas, né, enfim, mas elas tinham o seu propósito de ser lá atrás, e ajudaram muito na experiência, na evolução das pessoas lá. Depois, né, vem as outras leis, né, onde Jesus vem unificando, enfim, e a gente vive, né, busca viver essas leis até hoje, né. Então, essas experiências que a gente vai tendo em corpos diferentes, profissões diferentes, famílias diferentes, países, cidades diferentes, enfim, doenças ou condições de saúde boas, né, tudo isso são experiências para que a gente vá ganhando essa consciência, né? E esse é o ponto mais alto de tudo isso. Então, quando a gente fala de consciência, se a gente entrar muitas vezes, né, nesse julgamento muito de um certo e errado, a gente muitas vezes vai estar deixando de talvez extrair mais daquela experiência. Porque se a gente faz um julgamento, automaticamente a gente diminui, a gente reduz o que de fato aquilo é. Porque a gente nunca vai conseguir saber tudo o que aquilo que está acontecendo de fato é. Se a gente entra no julgamento, automaticamente você diminuiu o que aquilo poderia ser.
Por isso que, né, até nas barras de Axis fala sempre deixar na pergunta, né, em vez de respostas, a pergunta expande, né? Então, quando você fica nessa, de certa forma, incerteza da exatidão das coisas, onde que a certeza que você tem que ter é que o amor é real, é que, né, a consciência é a busca que a gente deveria realmente ter, e o resto, tudo vai acontecendo, né? Então, e existe aqui um ponto bem interessante, né, com relação a essa questão da consciência, como o Pava trouxe, né? Quando a gente vai ganhando essa consciência, quando, por exemplo, a gente vê até nos relatos de Jesus, a questão, um dos pontos que fazia Jesus ser quem ele era, é que ele tinha uma altíssima capacidade de transmutar aquilo que vinha de forma negativa para ele. Então, por exemplo, quer dizer que ele não sentiu raiva? Claro que ele sentiu, tem relatos. Quer dizer que ele não sentiu outros sentimentos de baixa frequência? Não, ele sentiu, mais a capacidade dele de pegar essa coisa que vinha nele, da forma que fosse, de repente, a energia do planeta, ou dele mesmo, ou, enfim, qualquer do ego, situações, ele tinha uma alta capacidade de transmutar isso, e transmutar rapidamente. Ele não ficava remoendo aquele processo, alimentando. Esta é uma das Dominava a mente, grandes, né? é uma das grandes virtudes, uma das grandes habilidades de um mestre, de alguém muito evoluído. Não quer dizer que ele não vai chegar até ele algo negativo e pesado. Não, vai. Mas ele tem altíssima capacidade de transmutar aquilo e cada vez mais rapidamente. Então, esse que é o ponto que eu queria trazer, né, com relação a esse ponto principal de estarmos aqui, né? Então, aproveitem as experiências, mas focando, né, lembrando esses ensinamentos que tantos trouxeram, né, Buda, Krishna, Jesus, enfim, vários mestres aí que trouxeram, né, de realmente ter esse amor, né, ao próximo, ter esse cuidado com o próximo, cuidado consigo mesmo, né? Ama ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então, a referência é como você se trata para tratar o outro, né? Então, são todos ensinamentos de um valor gigantesco. Então, se a gente conseguir viver as nossas experiências, lembrando dessas coisas base, né? Seja a experiência que for, então, a gente vai conseguir realmente expandir e aproveitar muito mais as energias onde que estamos agora imersos e que, a partir de agora, de 2025, vão estar muito expandidas. Então, um aceleramento muito grande, como o Paulo bem trouxe, não é uma aceleração do tempo, é uma aceleração de possibilidades, é uma aceleração de a gente poder estar realizando mais com menos. Porque antes a gente pensa que tem que estar, né, fazendo mundos e fundos, não. A gente consegue perceber que a gente está muito mais conectado, muito mais integrado com o universo, com o divino. E isso faz com que você consiga ver muito melhor as cartas na mesa. E claro, então você consegue realizar mais com menos esforço. Essa aceleração. E isso, claro, se aplica também aos nossos processos kármicos. A gente vai poder resolver eles com muito mais rapidez, com mais facilidade, digamos assim. Basta estar realmente com os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e com essa base que vem, seja com o espiritismo, seja até com o próprio catolicismo, com o budismo, com o hinduísmo, com tantos conhecimentos que se a gente souber olhar mesmo, um olhar claro, terno, né, e educado, e sem nenhum julgamento, a gente vê que eles caminham para o mesmo lugar. Eles caminham para uma verdade só. E cada um na sua faixa de frequência, né, que lida no momento, indo para aquele caminho lá por uma porta X. E outro fator que as pessoas concordaram em esquecer ao vir para a Terra foi, claro, né, a perda da habilitação de rememoração do plano extrafísico, porque as pessoas vão dormir, mas não vão lembrar o que fizeram no extrafísico, né? Por quê? Para que tu viva a imersão total aqui na Terra. Não só para isso, né? Não só a imersão total, porque senão tu vai saber que tu não tá aqui, que tu tá lá, que isso aqui vai passar a ser só quando tu tá do lado de fora do teu carro, né? Imagina, é como tu entrar num carro, num veículo, e a hora que tu sai dele, tu não lembra mais nada, tu só lembra a hora que volta de novo, ou seja, tua vida é dentro do carro. Então tu tá lá imerso, né? Tu não sabe o que acontece fora do carro, que é muito maior do que dentro do carro. Então, tu não tem a habilitação de lembrar para que tu não perca a total experiência. E com isso, Emmanuel, também para que as pessoas não se matem. Porque o plano extrafísico é infinitamente melhor,
mais agradável, mais leve, com tanta possibilidade a mais, com as pessoas das quais tu sente saudade, que estão lá inconscientemente, tu sabe, tu sente saudade, mas não sabe da onde, mas é porque não tá com elas aqui, e lá tu memoraria, sentiria saudades, ia querer o melhor, e pra que eu vou voltar para aquele encapsulamento que é aquela matéria? Então as pessoas hoje em dia já se tiram a vida sem essa informação, sem essas... Imagina se tivessem, né? Então é por essa proteção também. Claro. Só que não E que a vida não possa ser maravilhosa aqui, né? Agora, eu te digo uma coisa, a pessoa que consegue transformar a vida dela aqui em uma maravilha, tá garantido para qualquer lugar do universo. Então, aí a prova master que isso também nos traz por este fator. Mano, agora a gente tem que falar de 2025 também. O que as pessoas sim, sim. concordaram que elas devem estar aqui, ó. Eu quero saber! Cadê? Eu cliquei! Pois é. Então, a gente sabe, né, que com esses processos da nova era, em especial, com todas as rupturas que vão acontecer econômicas, sociais, religiosas, né, enfim, espirituais, né, de crenças, de dogmas, por mais que estejamos aqui, né, como o canal do Pava, que sempre traz todos esses conhecimentos, né, elucidações espirituais, a gente, claro, vai sofrer o impacto dessas todas essas rupturas, né? Porque vai mexer na economia, vai mexer na política, vai mexer na questão social, vai mexer em tudo isso. Tá aí o A ponto, questão. Emanuel, viver a ruptura das estruturas. Exatamente, É a exatamente. primeira coisa, né, que a gente concordou. Como tu Aham. disse, de todos os sistemas, porque é a habilidade da flexibilidade mais uma vez, né? Porque a gente vai ver, já está previsto, como a gente falou, né? Aqueles momentos de escuridão, infelizmente estão previstos, né? Através de a culpa vai cair num ataque cibernético, onde as pessoas vão ficar sem acesso às finanças. A gente sabe também que controlado pela internet é toda a energia elétrica, né? Dentre outros fatores. Então, por algum espaço de tempo, vai dar esse burburinho, né, que as pessoas concordaram que se desencadeasse para isso, elas viveriam, né, e que dali sairiam mais expandidas, bem como com o planeta, né? Então, é algo que dura pouco tempo, mas que depois retorna à normalidade. Mas as pessoas Certeza. despreparadas, as pessoas que bate a loucura por causa disso, né? Daí podem acabar enfrentando situações de que se chama de sincronicidades fatais. O que faz parte da depuração do planeta, né? Gaspa, eu ia dizer. Né, Emmanuel? Bom, com certeza, né, as depurações que nós temos, existe todo esse processo da psicosfera, né, como você bem traz sempre aí toda semana com as medições, né, e a gente também consegue ter algumas avaliações também com a própria a energia, né, a Schumann, como é que ela está com essas variações, também o Henrique traz bastante isso. A gente vê que não só o planeta ele está se depurando através dos seres intraterrenos, com as suas energias, com as suas movimentações, né, que eles estão fazendo, como todos os irmãos galácticos que também, e os sóis, né, centrais, que por uma sequência, né, que vão chegando até chegar aqui em nós, né, uh, passando por Alcione, enfim, chegando aqui, ela faz esse trabalho, então, para que essa depuração energética, imagina, né? Quantas guerras tivemos, quanto sofrimento, quantos processos de escravidão, enfim, tudo isso precisa ser depurado ainda, quanta poluição, né? O Quanta karma do Brasil aquelas vai até 2030. até 2030. Então, eu ainda digo, né, nos meus cálculos, que até falei, acho naquele outro vídeo lá, que Uhum. ele iria ainda até 2032, né, e que É verdade. 2033 é que começaria realmente uma nova era para o Brasil. Mas a questão da própria natureza, né, toda a destruição desnecessária por uma questão de consumo rápido e prático, em vez, né, de ter algo que fosse como a própria energia elétrica, a energia, né, de ponto zero, a energia que eu não precisaria estar tirando das entranhas da Terra, né, combustíveis fósseis, enfim. Sim.
tudo isso, né, essa degradação, aquelas ilhas de lixo que tem no Pacífico, gigantescas, né, aqueles negócios absurdos que tem por lá. Então, pensem, né, em todos esses processos de depuração que é necessário. A Terra, né, Gaia, ela é um ser, ela é uma entidade, e ela vai sim se depurar, né, assim como nós temos nossos anticorpos, né, que a gente está, na verdade, diariamente matando, né, processos de bactéria, de vírus, a Terra vai fazer isso, ela faz isso, né. Então, essa depuração vai acontecer, mas existe a depuração nossa, né, que nós aceitamos ao encarnar aqui. E que depuração é essa? Pensem, se a Terra está num processo de evolução, subindo o seu quantum, a sua energia, né, nós que estamos aqui, né, vivendo, né, com a permissão dela na Terra, é claro que a gente vai ser afetado por isso. Se nós não estivermos num processo consciente, depurativo e evolucional, nós seremos fortemente afetados por esse processo da evolução. Então, a gente precisa, sim, estarmos nos depurando, por isso essa quantidade gigantesca aí de terapias que existem, né, como o próprio Pava tem e traz com os cursos, né, com o GMA, enfim. Pensem essa oportunidade que já faz aí uns 30, 40 anos, com todas essas terapias, né, para a gente poder ir depurando, trabalhar com nossas linhas do tempo, trabalhar com as questões kármicas, com as questões familiares, com a constelação familiar e outros processos que existem, a gente está com a faca e o queijo na mão, para a gente Sim. fazer aí todas as depurações necessárias para que a gente acompanhe, né, sincronicamente a evolução de Gaia, a evolução da Terra, para que a gente não sofra essas consequências, porque vai ter a virada de chave. Existe a gota que transborda o cântaro, e a gente não chegou ainda nisso, mas a hora que transbordar, a gente vai sentir muito mais. E a gente precisa estar alinhado. Vocês mesmos podem perceber, hoje, durante o seu dia a dia, vocês não conseguem perceber que quando vocês pensam em algo um pouco mais denso, mais pesado, ou em algo mais alegre, aquilo não é mais facilmente potencializado? Eu sinto. E é Eu sinto mesmo. que isso é potencializado bem mais do que há 5 anos, 10 anos atrás. Quando a gente Isso pensa em uma já coisa mais é, densa e tal. Emanuel, esse aumento das percepções, das faculdades mediúnicas, anímicas das pessoas, que a gente vai vendo acelerar também a partir de 2025, né? Com Porque certeza. a gente também concordou com essa, que em um momento a expansão dessas percepções fariam com que a gente, mesmo que de forma não total, tomasse consciência novamente da vida extrafísica. Isso Sim. todo mundo aqui que está nesse canal já se deu conta, né? E uma coisa que todo mundo aqui nesse canal também já fez e veio para fazer, independente da sua missão de vida pessoal, é preparar o terreno para os espíritos diamante, né? Porque vão em levas e em etapas, né? Pensem conosco, nossos bisavôs como é que pegaram o mundo, né? Na enxada, desbravando e viviam 40 anos com sorte, né? Uma geração antes, então, acho que a média era 38 anos de vida. Eu vi um jornal, Emanuel, que dizia assim, ó, primeiro do ano, velhinha de 41 anos morre em... Velhinha de 41 anos, num jornal da época do meu avô, né? Então, olha como é que eles pegaram o mundo e olha como nós hoje pegamos o mundo com tudo isso aqui que o Emmanuel nos trouxe, que nos falou, como, por exemplo, essas oportunidades de crescimento. Tudo na nossa porta, nos batendo, toque, eu tô aqui, convido vocês para o GMA, trago vídeos, temos cursos, tem cursos de tudo que é lado, de lugar, de espiritualidade. Tem uns que são ruins? Tem, né? Mas cada um se associa com aquilo que vibra e é por lá que está o aprendizado que precisa, então tá tudo certo. E então é essa tarefa aí que todos nós concordamos, sabe qual? De preparar o mundo para os diamantes. Porque os índicos, que foi a primeira leva de espíritos um pouco mais despertos, né, que vieram para a Terra, eram para preparar para os cristais, né? E falharam em grande parte. Os índicos, em grande parte, falharam, porque eles seguiram os padrões, as caixas, né, os ditames do passado, que é aquela coisa, né, não, no tratamento até mesmo dos filhos foi dificultoso, pegaram aquele mundo daquele jeito, vindo de qualquer jeito, com a industrialização surgindo, um monte de coisa que, né, não conseguia assim, ter um foco espiritual, uma coisa, nem sequer ainda existia esse tipo de coisa, né? E eles entregaram cerca de 30% do prometido
para o povo cristal que veio depois, né? O povo cristal já começou a pegar, já começou a ir para terapias, coisas holísticas, né? Esse mundo espiritual, esotérico, místico e devagar sobre essas ideias. Mas eles pegaram apenas 30% da carga que eles poderiam ter pego para dar um boost maior, né? E que agora sobra para nós, então, né, na época atual, passar para os diamantes que virão a partir do 1º de janeiro. Agora nós temos que fazer uma festa de aniversário de 0 anos, de 9 meses, né? Porque já estão nas barrigas, para os diamantes que vêm então fazer mais uma vez a ruptura das estruturas, né? Para que quando nós voltemos aqui para a Terra, se é que voltemos, espero que ninguém volte, mas quem voltar, né, pegue uma Terra já livre de todas essas mentiras, livre da indústria petrolífera, né, e da indústria aeroespacial, que não quer que a gente ganhe o espaço e nem que seja livre de energia. Então, que são duas indústrias que é a principal parte da ruptura das estruturas que a gente estava aqui para viver, até mesmo o sistema financeiro, né? Num mundo mais avançado, o sistema financeiro é único, tem uma moeda só, até mesmo no plano espiritual, né? Dependendo do lugar que tu tá, né? Tu tá vinculado a um sistema financeiro, por exemplo, da cidade espiritual que tu tá. Mas para intercâmbios tem uma coisa só, né? O problema aqui é a moralidade, que as pessoas ainda não têm para que se tenha um governo mundial. Aqui um governo mundial é pensado para escravizar. É pensado para ampliar o controle, para ampliar o domínio, para que a gente pague mais taxas, né? A gente estava até falando que antes era o quinto dos infernos, né? Que era a taxa que era 1/5 sobre o que ganhava. Hoje em dia está mais da metade do inferno, né? É verdade. Mais de 50% é imposto. 60% enfim. tranquilo é imposto. Né? Então, acho que é 30% os 30 do paraíso. Acho que hoje em dia já é o quinto do paraíso que a gente está vivendo, porque o resto é o inferno. Mas, entendeu? Seria ampliar o controle e tudo mais. Inclusive, esses eventos que eles pretendem fazer com hackeamento de sistemas, é para ampliar o controle, para que se estipule outras moedas e pare de ter dólar, isso, aquilo, aquele outro, um monte de coisa. Essa moeda que eu digo que a própria Bolsa de Valores muitas vezes é um bet mundial. É verdade. Mas é. E não existe mais aquela questão de atrelado ao ouro já desde muito tempo, né? Tudo o dígitozinho dentro de um computador. E só que se quer o governo também tem muita gente despertando, o gado está sabendo, né, que existem coisas além do petróleo, não sei se vão conseguir esconder muito tempo, né? Então, eles querem fazer um movimento para aumentar o controle. Só que como a luz utiliza todos os movimentos das trevas a favor, bem como a pandemia, né, foi utilizada a favor, as pessoas estiveram lá, eu pelo menos tive um momento de muita iluminação lá, e as pessoas todas buscaram a espiritualidade naquele momento, entraram em contato, né? O público da espiritualidade quadruplicou nesse período. Então, sim, teve grandes benefícios, grandes mudanças, só que agora acredito que isso faria um patamar acima ainda nos benefícios e mudanças, né? Onde o que se tem informações é que a partir dali a nossa sociedade se organizaria de uma forma melhor, né? Que esse movimento, com o intuito de aumentar o controle, iria escapar das rédeas, e pelo quanto de consciência que nós já temos atualmente na humanidade, acabar se tornando um movimento onde as pessoas iam tomar consciência do que de fato está acontecendo com elas e iam começar a ter uma vida mais natural, livre de muitas indústrias por aí, que hoje em dia vendem comida como se fosse comida, por exemplo. Né? Isso já caiu no natural, desde para criança, tu vê criança lá comendo coisas e o dia inteiro assim, as crianças hoje em dia estão vesga, né? Que estão o dia inteiro assim na tela e comendo as piores porcarias que tem, né? Enquanto eu digo que cérebro que vai sair dali, que tipo de consciência e concepção. Então, o espiritual vê como uma bênção tirar as crianças das telas por um período onde elas possam viver coisas lúdicas, lerem livros físicos, joguinhos de tabuleiro, interagindo, porque a gente diz assim, nós estamos na época da comunicação. Eu digo o contrário, eu digo que nós estamos na época da falta de comunicação, porque antigamente a gente se falava um com o outro, a gente se ligava pelo telefone, alô, Emmanuel, como tu está? Hoje em dia não, é Emmanuel, para escrever errado. Volta, paga, como é que tu está? Ah, peraí, escrevi errado. Editar. Está. Enter.
Será que foi? Será que foi? Tá, vou esperar o Emmanuel me responder. Então eu levei 5 minutos para escrever. Olá, tudo bem? Daqui Uhum. meia hora o Emmanuel responde tudo e tu. Eu estou bem. Esse livro aqui é maravilhoso. Meu autor favorito. Então, e daí as pessoas falam que se comunicam. Daí passou uma hora, ninguém se entendeu. Ah, eu pensei que tu tinha dito outra coisa. Sendo que uma breve ligação, oi, mano, tudo bem? Como é que está a vida? Tá? Sim, Um minuto sim. tu resolvia tudo e ainda de uma forma muito mais profunda, pessoal. Então, de fato, nós não estamos com maturidade para ter as tecnologias que atualmente nós já temos. Imagina querer mais e as tecnologias da federação, da É, fraternidade. Então, até porque não, depois de certa evolução, né, nem mais necessita tecnologias por via externa, né, porque a gente está esquecendo de desenvolver as tecnologias internas de comunicação. Então, tudo isso aí vai dar um bom ganho. Essas crianças diamante que estão aí, né, nem vão notar ter passado por esse período. A hora que elas tiverem memória lá pelos seus 7 anos, já vai estar um outro mundo onde elas já vão estar atuando. Então, é algo incrível e todos nós concordamos por passar por essas coisas magnificentes para a nossa vida. Não é mesmo, nosso querido Emmanuel? com certeza, com certeza. Essas crianças diamante, né? Algumas poucas, né? Que a gente sabe sempre tem as exceções, tem as que são mais prematuras, né? E vem vindo antes. Ah, sim. Então vem uma ou outra e tal. Acredito que a grande massa ela começa a vir a partir realmente ali de março de 2025, é quando começa de fato o ano, né? Astrológico, enfim. Então, elas vêm vindo, né? E para cada criança dessas, por elas possuírem um grande quantum de luz natural, né? Elas, se eu não me engano, a relação era de 1 para 1.000, 1 para 10.000 pessoas, cada uma dessas, em relação à quantidade de luz que elas conseguem ancorar. Então, ali realmente vai ser uma grande virada de chave, porque todos, né, não, provavelmente quem acompanha o canal já deve ter visto que uma das coisas, né, primárias, básicas, de nós encarnarmos em qualquer lugar é simplesmente a sua presença. Antes de você, É, o que que você pensa, o que que você faz, se você vai fazer um livro, se você é. vai criar uma grande instituição de caridade, é a sua presença. Se você só nasceu em algum lugar, você já está realizando alguma coisa. Você já está ancorando alguma coisa. Isso é muito importante saber, tá? Então, todo mundo é importante. Então, quando uma criança dessa, né, é diamante encarna, a capacidade que ela tem de ancorar e transformar aonde ela está, começando, claro, pela sua família, é gigantesca. É um negócio, é muito grande. É muito grande a revolução que ela vai causar, né? Então, porque é uma questão magnética, né? Imagina você estar em um meio. É o mesmo processo disso de quando a gente está, por exemplo, no plano espiritual, a gente não encarnou ainda, a gente está lá. E por mais que a gente tenha os nossos processos com ego, mas você tá lá, cercado com pessoas, instruindo, falando coisas boas, né, com natureza, tudo certinho e tal. Você está imerso naquilo. O que você vai fazer? Você vai fazer coisas ruins? Não, você vai fazer coisas boas, você vai seguir naquela linha. É a mesma coisa. Se vem uma criança dessa para cá com uma grande, um grande grau de evolução e luz, assim, ela vai criar aqui na Terra esse processo, esse ambiente, entendeu? Magnético, onde que as pessoas da família, primeiramente, vão começar a sentir, pensar diferente em alguma coisa, ter vontades diferentes, Uhum, largar algum vício, uhum. entende? E Só isso, e pelo assim, contato só, magnético. só por estar assim. Então, esse é um ponto realmente bem interessante, né, dessa nova era, e com certeza, né, as tecnologias, como muitas e muitas vezes já foi falado aqui no canal, né, Pava, o mal está a serviço do bem. Então, por mais que a gente veja, né, as trevas estão a serviço da luz. Por mais que a gente veja, às vezes, Só o porque a bem é verdade, tecnologia né? porque assim, porque a tecnologia tal, a IA, porque a moeda tal, que isso, aquilo. Tudo isso, de alguma forma, está construindo um caminho para chegar num objetivo. Que, claro, a gente não consegue, na maior parte das vezes, ver o destino final da coisa. Né? A gente não consegue ver o cenário todo. Só que está sempre sendo construído alguma coisa para chegar num ponto que é em prol, né, de todos, em prol do amor, em prol da evolução, do progresso. A gente que não consegue muitas vezes isso, por quê? Porque a gente faz o bom e velho julgamento, a gente coloca sempre nosso ego à frente, a gente coloca nossas dores, nossos medos à frente, né? E claro, dá aquela atrapalhadinha, né? Mas a luz sempre vence, né? Então, se a gente tiver a consciência disso e souber nos lapidar, né? E por consequência,
auxiliar ao nosso redor, aí sim, né, os nossos pensamentos, palavras, ações, que a gente tem esse poder, né, de fazer isso, a gente vai estar muito mais alinhado, né, com essa nova era, e a gente vai estar colaborando muito mais e, claro, preparando mais e mais o terreno para essas crianças diamantes, né, que vêm aí em peso para fazer essa grande revolução. Importante dizer, né, mano, que só do fato das pessoas estarem encarnadas aqui, dispersas, tomando consciência, ou as pessoas que passam o maior tempo possível no presente, fora da mente, elas estão contribuindo muito já para a evolução da Terra, porque elas já estão dissipando, né, já estão aquecendo o cântaro da Terra. É só tu pensar numa piscina de água, né? Cada pessoa desperta que está aqui, por mais que ela fique ociosa, né, apesar de que a luz é movimento, né, a luz é ação, e inclusive da velocidade da luz. Mas só por estar aqui, né, é como um copo d'água quente na piscina que está fria. Então tu já está elevando o coeficiente da piscina de temperatura só por estar aqui. Agora é claro que cada ação praticada no bem, tu aquece mais essa piscina, né? Até porque hoje em dia a gente sabe que a não prática do bem é a prática do mal, né, entre aspas, porque o mal ele não existe de fato, né? Mas quando temos a possibilidade de fazer algo bom e nos omitimos, né, isso faz com que a nossa consciência pese no futuro, principalmente quando desencarnar, que eu tinha concordado com tanta coisa, né, mano? E fiquei lá ocioso, não acreditei em mim, não confiei na vida, não confiei no universo, achei que era difícil, achei que não dava, achei que não tinha quem ajudar, achei um monte de coisa, achei que não devia me inscrever no canal do Pava. E daí se arrepende quando chega lá no Extrafísico. E olha só que bom, falando em coisas que a gente concorda, eu já vou colocar aqui na tela pra gente ver a última vez que eu fiz um vídeo sobre isso, não me lembro em que ano, as pessoas que eu disse assim, olha o que você concordou antes de nascer, olha o que as pessoas me disseram. Coloquei aqui na tela para o pessoal ver. Peraí que... coloquei na tela errada, é nessa tela aqui que está o Emmanuel. Vou botar aqui para o pessoal ver de casa. Olha só o que eles disseram. Esse negócio da gente concordar, eu acho difícil de acreditar. Imagina alguém concordando em sofrer violência e um monte de coisa. Tu viu, Emmanuel, que falta um conhecimento bem amplo da espiritualidade, né? Porque ninguém concordou com isso, em nenhum momento foi falado isso no vídeo, né? Mas viver essas coisas, gente, é resultado do teu campo de atração. Mas como? É porque se tu não se perdoa por vidas consecutivas, por vezes consecutivas, tu ainda se acha devedor por ter feito algo. No universo existe uma coisa que se chama assim, né? Como é que é uma pessoa que está de frente para outra? Como é que é o nome da palavra? Entropia. A entropia, né? Ela consegue fazer com que às vezes, é o único jeito de fazer com que a tua consciência se limpe perante a ti mesmo, no teu tribunal. Eu passei pela mesma situação, paguei. A pessoa, às vezes, é a única forma. Ela precisava? Não precisava. Mas também tem outro fator que inclui isso. Tem o fator de que os teus campos vibratórios. Em que ponto tu se abusa de formas ruins e perigosas. E como o universo nos mostra a nós mesmos, a gente acaba vendo e ainda por cima acaba achando que somos vítimas e criando culpados no universo. Para depois vir com, tem que perdoar. Só que quando se tem que perdoar é porque já não tem a compreensão, porque se tivesse a compreensão, nem perdoar mais era necessário, era assumir o próprio campo de atração, e o campo de atração é universal, e perceber que, como a gente falou no início desse vídeo, o que tira toda a culpa de todo mundo é que as memórias não são as coisas importantes, mas as transformações que fizeram em nós. Só por tu ter tomado consciência da coisa errada que tu possa ter feito, todo erro é um passo no caminho do acerto. Foi então necessário para que te percebeu quão ruim e desnecessário foi aquilo. Então todo erro é dado. Então tu colheu dados, tu evoluiu, tu já não faria mais aquilo, tu não precisa mais passar por aquilo. Esquece o passado para que tu não tenha aqui outra vida ou apagar para ti. E veja que não é merecedor de nenhum tipo de culpa. Pelo contrário, o universo está aí te esperando para que tu assuma as infinitas posses, qualidades, propriedades, qualidades que o universo tem, porque tu é herdeiro da criação
inteira dentro de ti? Até quando tu vai se identificar com coisas pequenas? Até quando tu vai se identificar com um maninho na terra que se culpa, que se sai disso? Sai disso, se liberta, e tu concordou com isso. Em se libertar da matéria. Emmanuel, fale, porque Perfeito. senão o pessoal disse que eu não deixo ninguém falar, mas aí eu acho, eu vou passar a botar um cronômetro, sabe? Cada um Emmanuel, fale, para o tempo. Não, mas é perfeito isso aí, né, Pava? Eu reflito muito, semanalmente eu penso exatamente sobre isso, porque esse ponto, né, de, por que que escolheu isso? Por que que é assim? Né? É um ponto que eu já compreendi, já faz algum tempo, e eu sempre tento discorrer um pouco mais, né, falando com os meus botões, mas pensem comigo, um espírito que ele ainda não consegue realmente enxergar os caminhos do amor e das possibilidades de ele resolver, de ele realmente sanar os seus débitos, vamos botar um aspas aqui nesses débitos, ele vai conhecer o caminho da dor. E pelo caminho da dor, quando ele se vê de frente com as coisas que de fato ele fez, que ele matou, roubou, enfim, tudo mais, o caminho que este ser vê para sanar isso ainda é um caminho de dor, mas porque ele vibra naquilo, como o Paulo bem trouxe. Então, por exemplo, escolher nascer, né, numa situação, às vezes, de uma pobreza muito grande, uma doença, ou uma situação de violência, né? Essas questões é porque o espírito, ele ainda vibra nisso e ele vê a forma dele resgatar esses processos através desse caminho. Mas vamos pegar um exemplo aqui, que eu gosto muito de trazer quando eu converso com as pessoas sobre esse tema, que é o seguinte, imagina, né, um ser que em uma vida matou muitas pessoas. Numa outra vida, ele primeiro tem um arrependimento, né? Tem a fase do arrependimento, ele tem que ver aquilo, e depois ele entra num processo de uma programação. Como é que eu faço agora para resgatar isso e tal, não sei o quê. Mas ele está naquele processo de dor e de sofrimento, porque ele fica ali agora com uma consciência maior, a imagem, né, daquelas mortes que ele causou são muito impactantes, muito fortes. Então ele quer resgatar aquilo de alguma forma e ele vê, não, eu tenho que pagar da mesma forma, eu tenho que sofrer, eu tenho que ter uma doença, eu tenho que ser morto, eu tenho que não sei o quê, né? E ele vê aquilo, mas ele não consegue ver um caminho do amor que existe para todos, que é o seguinte, ele poderia nascer e ser um grandioso médico e salvar muitas vidas como um médico. Este é um caminho que existe sim, só que as pessoas ainda têm muito embutido essa questão da justiça do olho por olho e dente por dente, da lei mosaica, né? E não é E também assim. acredito que é mais rápido, né? É mais rápido E pagar do que eu aprender, me evoluir moralmente. Eu acho que eu não vou exatamente. conseguir numa encarnação, é muito Entra, pra mim. entra numa preguiça também. Numa preguiça, né? Numa questão da pessoa assim, ok, vou ter que passar 30, 40 anos estudando e fazendo. E detalhe, e vem um mentor, né? Uma equipe, né, de mentor e fala assim, você tem a opção aqui para você ser médico, curar essas pessoas, só que você nunca vai ser muito rico. Você sempre vai ser um médico que vai estar perdendo coisas e tal, mas você vai estar salvando as pessoas, que são as pessoas que você em outra vida matou. Entende que é um desafio que envolve várias questões que, além de muitos não conseguirem ver este caminho do amor, quando conseguem vislumbrar, não tem a coragem, a resignação, a resiliência, né? E a humildade de aceitar esse processo, entende? E a Então, questão do muito rico, pessoal, eu vou abrir um parênteses depois. tá. Então, esse é um ponto, sim, bem interessante para as pessoas compreenderem e entenderem como um dos principais, né, motivos de aqui estarmos é esse ganho da consciência. A evolução principal não é você tá fazendo coisa boa ou ruim e pagando ou ganhando por elas. É a consciência que sai de tudo isso. Portanto, imaginem vocês, se vocês tivessem a capacidade, né, se nós tivéssemos a capacidade de ganhar a consciência real, pura, plena, sobre algo que ocorreu no passado, você não tem que pagar nada, porque você já atingiu o alvo que era, que é o ganho da consciência. A menos que existe, sim, ainda um desequilíbrio causado no universo e que, claro, se você causou aquilo, você se torna responsável pelo aquele desequilíbrio e quem mais estivesse envolvido. Então, você é como uma teia, né? Imagina uma tela
que é o universo, uma tela toda trançada, né? E você vai lá e arrebenta uns fios dessa teia. Agora você vai ter que reconstruir isso, né? Ninguém tem que ir lá e ficar reconstruindo a teia por você. E existe várias formas de reconstruir. Não é, né? Saiam do olho por olho, dente por dente. Isso é em várias formas, porque a energia é um troço universal. O fluido cósmico universal, ele está lá. A forma como ele vai ser direcionado para aquele desequilíbrio, para reconstituir aquele dano, existem várias formas. Basta ter a humildade, o amor, a resignação, a resiliência para conseguir ver isso e realizar a sua ação. É verdade, mano. Eu vou abrir só um parênteses aqui, sim, quanto a pessoa escolheu vir para a vida e não vai ser muito rico, né? Então as pessoas colaboram com aquela crença que diz assim, eu acho que eu escolhi não ter dinheiro porque eu já tentei de tudo. Eu escolhi ser pobre, escolhi ser isso, escolhi certa condição porque eu não consigo passar dessa condição, né? Isso acontece a pessoa escolher a condição X. Por quê? Porque em alguns momentos, mas calma lá que tem parênteses aí. Em alguns momentos a pessoa utilizou essa ferramenta de forma negativa. Ela corrompeu pessoas, ela se corrompeu, ela não ajudou moralmente na expansão, então ela sabia que se ela chegasse na Terra, tivesse X condições de novo, ela ia arrumar problema de novo para ela, ia ter que voltar de novo e um monte de coisa. Então ela escolhe assim, não, eu não quero ter condição tão grande assim, ou condição X, para que eu não corra o risco de me desviar. Mas daí pronto, isso aí é um karma? Não. Por quê? Porque só tem um objetivo aquilo lá. Tem o objetivo de que a pessoa não se desvie moralmente. A partir do momento que a pessoa blindou-se moralmente, aquilo lá não tem mais sentido, não tem mais razão. A partir do momento que a pessoa já não estaria mais corruptível, a pessoa não tentaria fazer coisas ruins ou ilícitas com aqueles valores, com aquela possibilidade que ela tinha ali de energia para fazer na Terra, daí cai por terra sempre este padrão de não pode ter mais. Até porque senão seria um impeditivo para que tu multiplique bênçãos na Terra. Porque tu tem também por objetivo, todos temos, multiplicar o bem na Terra. Tu faz bem alguma coisa, para que tu não seja egoísta, tu tem que multiplicar isso para as pessoas. Tu faz bem um pão, tu tem que ter fazer o império da padaria daquele pão, né? Digamos assim, do teu dom, e tu tem que crescer ele, multiplicar ele, dar oportunidade para as pessoas, dar salário para as pessoas, fazer as pessoas ficarem mais, se desenvolverem mais, prosperarem mais, todo mundo prosperar mais, tu prosperar mais, que daí tu com mais prosperidade, tu abre um segundo negócio, coisas de terapias, e bota as pessoas para fazer terapia, e daí tu contrata a gente para fazer terapia, e daí tu entende o quanto o teu dinheiro tu pode fazer multiplicar o teu potencial e o teu dom. Imagina uma pessoa, então, que passou a ter uma boa índole, não mais é caível, não mais é corruptível, isso aqui cai por terra, e ela passa a ter a possibilidade de ter. E o que acontece? Se tu com 10 reais ajuda ao próximo, tu com 1.000, o que tu não faria? Tu com 100 mil, o que tu não faria? Tu com 1 milhão, o que tu não faria? Tu com bilhões, tu faria a nova terra, né? É por bilhões que a indústria do petróleo escraviza a humanidade. Por bilhões, alguém poderia salvar toda a humanidade. Né? Então é um fator que acontece, essa história de tu dizer assim, eu não vou ter tantas posses e condições, é real. Mas essa cláusula sempre tem ali embaixo dizendo até o ponto que se verificar quanticamente que não corre mais riscos morais. Então o que tu faz? Não é um karma que tu tem. Se tu acha que tu está incluído nessa condição, busque se levar moralmente o máximo possível. E já começa a fazer com o dinheiro que tu tem coisas positivas. Porque daí tu tá outorgado a perder essa cláusula, caso tu tenha. E são casos raros. Até porque karma, né, mano, é crença. Exatamente. Então, se tu acredita, passa a ser. Então, passa a não acreditar mais. Então, a minha dica é que tu saia da tua mente. Pare de usar a mente, pare de pensar. Vá para as instâncias maiores do teu ser dentro de ti, que está naquele espaço interior quando tu não pensa. De vazio e silêncio. Ali está o teu espírito, ali ele te diz. E quando ali tu está, tudo ao redor está se resolvendo. Porque a porta que o teu espírito precisa para vir para o mundo é essa tua aquietação mental. O que não acontece aqui na Terra porque as pessoas estão dominadas pela mente. Mas isso é assunto para outros vídeos, né, mano? Inclusive, só fazendo trazendo assim juntando, né, essas peças, como a gente falou muito aqui o termo karma, né? Karma em si, ele significa só ação, né, nem reação.
e nem algo negativo, o karma em si. E é interessante a gente pensar em karma como sendo simplesmente ação, porque Aristóteles falava, Deus é ação, Deus é atitude, ou seja, está sempre em movimento, sempre em ação, sempre em ação. Ou seja, ação é uma coisa que vai além da mente, é você simplesmente executar algo. E existe uma linha do yoga chamada Karma Yoga. O que é o Karma Yoga? É aquela ação pela ação, é a ação despretensiosa. Você não tem uma coisa, uma conjectura, tipo, não, você simplesmente sente que aquela coisa, quando a gente até já teve alguns vídeos aqui, né, falando assim, ó, que num planetas evoluídos não existe o livre-arbítrio, né, que foi bem polêmico até isso, mas exatamente isso, por quê? Porque é uma ação, simplesmente ela vai, é uma coisa fluida, não tem uma dualidade, não tem uma coisa do você pensar e se, não tem, é uma coisa que você sabe o que é, você vai e faz, é uma coisa que simplesmente acontece, isso é o tal do Dharma. Isso é o Dharma é o que é justo, o que é certo, o que ele tem uma fluidez só, entende? E o karma é a ação. Então, um conjunto de karmas, ou seja, ações que você vai fazendo, vão te levar a um Dharma, né? Então, isso que é muito importante a gente entender. Estamos todos aqui construindo algo que que existe uma justiça divina que a gente não consegue ainda enxergar, que a gente não consegue ainda compreender exatamente o que é o tal do amor, na sua plenitude, na sua incondicionalidade, né? Mas é isso, esse destino, vamos botar assim, final do universo, né? Nem só o nosso, do planeta, mas do universo, que é o tal do Dharman, esse Dharman que é chegar no que é justo, no que é certo para todo o universo. Isso requer uma série, né, de experiências nossas, uma série de karmas nossos, né, para que a gente vá ganhando essa consciência e se conectando com mais entendimento, com mais consciência sobre a principal consciência do universo. Então, a gente vai se reintegrando com tudo isso. E isso é um ponto muito importante para que a gente consiga ter essa entrega, para que a gente consiga ter essa paz, a gente consiga ter essa tranquilidade com o tanto falado aqui da 10ª lei do universo, de que tudo está certo. Tudo está certo. Né? Então, é muito importante isso, por mais que vocês se vejam, porque a gente realmente está entrando também em um ano mais conturbado com algumas questões, mas isso faz parte, são ciclos nossos, ciclo da Terra, ciclo do céu solar, da galáxia, do universo, faz parte, sempre houve, sempre vai haver. Então, a gente precisa entender como lidar, como dançar, como Shiva, o dançarino cósmico, como que ele dança, né? Essa música do universo, como que ele dança isso, como é que ele entende? Vocês precisam entender como é que é essa fluidez do universo, como é que são essas leis para que vocês possam surfar nessa onda tranquilamente, por mais que tenha situações mais complicadas, sejam elas quais forem, vocês conseguem visualizar esses melhores caminhos, porque como nesse exemplo que a gente acabou de dar aqui, da questão de, ver o caminho da dor, então eu quero pagar sofrendo e tal, sempre existe o caminho do amor, sempre existe um caminho onde que ele é mais leve, mais tranquilo e muito mais cheio de prosperidade, de riqueza, de progresso para você e para o mundo. Então, e a gente consegue, e esse é o principal ponto, se vocês tirarem esses bloqueios, essas trevas mentais, sair um pouco da mente, vocês vão conseguir começar a ver mais claramente essas outras possibilidades, essas outras oportunidades. O Emmanuel disse tudo, né? Quando começar a sair um pouco da mente. Porque eu espero que o pessoal de casa não esteja tentando conceber dimensões mais avançadas, estados de paz ou níveis de consciência maiores pensando. Porque é justamente quando você sai da mente que se chega nesses níveis, né? A mente é uma ferramenta tridimensional. A mente ela não é feita para falar em verdades. A mente não é feita para saber de certezas. A certeza é um fator do espírito. A certeza é um fenômeno do espírito. Né? Então não é da mente. A mente, o papel dela é desconfiar. O papel dela é dividir, separar para ver, será mesmo? Será mesmo? Mas e desse ponto? E desse ponto? Porque ela só tem fragmentos, ela só consegue apontar um caminho, mas ela nunca consegue ver o todo, porque ela só se fixa em fragmentos desse todo. Então ela nunca é capaz de ver a dimensão superior. Né? Por isso que a paz reside além de todo o conhecimento. A paz está além de todo o conhecimento.
né? A paz é uma instância espiritual interna de cada um, onde a humanidade ainda vai aprender a encontrar. E daí, mano, eu te digo, a mente vai se tornar algo obsoleto e só para fins kármicos de ação prática aqui na nossa dimensão. E olha só, Emmanuel, então tem mais um comentário aqui, que é daquele vídeo, então, né, sobre a gente ter concordado, né? Então, quando escolhi a minha vida atual, eu deveria estar muito bêbado. Eu quero viver e não simplesmente estar passando pela vida. Eu não entendi nenhum sentido nessa frase. Alguém de casa viu algum sentido nessa frase? Eu não entendi, pessoal. Que ele quis dizer, porque, né, muitas vezes a gente toma decisões sem estar em nossa plena sanidade ou consciência, né, sobre aquilo. Então, o fato de estar bêbado, né, faria com que, a gente sabe que é o clássico, as pessoas tomando decisões ruins, né, estando bêbados. Mas foi a melhor decisão que o espírito dele tomou. Pois é, exatamente, tipo, essa é uma parte mais contraditória, né? Mas acredito. Se Pode ele quer falar. Pode. viver, né, e não simplesmente passar pela vida, viva! Exatamente. Enfim, eu acho que, na verdade, mais uma vez, quando as pessoas não conseguem enxergar as coisas, obviamente, lhes falta perspectiva, lhes falta uma visão mais clara das coisas. E sempre vai ser minha recomendação para todos, antes de mais nada, buscar as terapias, buscar o yoga, buscar uma qualidade de vida, né, de alimentação, de exercícios físicos, enfim, todos esses processos, para ter mais clareza. E vocês vão ver que vai acontecer, vai sim vir mais clareza, através da meditação, enfim, busquem isso. As pessoas hoje, elas estão cada vez mais sendo colocadas num processo laboratorial, numa experiência dentro da experiência, que é o quê? Que é todas as simulações de redes sociais, celular, enfim, várias experiências, e isso te limita cada vez mais, e você fica com cada vez menos perspectiva, menos perspectiva. Então é muito importante perceber essas caixas, não quer dizer que vocês não vão mais usar, né? Aquele velha questão. Você não vai parar de usar o dinheiro, você vai compreender que ele é uma ferramenta de progresso e você vai utilizar ele, não ele te utilizar. É a mesma coisa o ego. Você vai entender que ele é uma ferramenta para te impulsionar para fazer coisas, mas você usa ele, não ele te usa. Esse que é a grande virada de chave com todas essas questões. Você não mata o dinheiro ou mata o ego. Você passa a utilizá-los em domínio deles com consciência, entende? Então, e para fazer isso, vocês precisam ganhar essa perspectiva. Vocês precisam buscar tirar essas vendas, essas couraças, né? Enfim, que travam todas essas percepções. Então, com isso, vai ficar muitas coisas mais claras e, quem sabe, até aí um grau, né, das suas mediunidades, enfim, e outros processos também se acentuem, fazendo com que vocês vejam um pouco mais de outras realidades. Então, Emmanuel, olha aqui. Já vi um tema para o nosso próximo podcast. Esse aqui é o último podcast do ano de 2025. E já tenho aqui um título para nós. Ó. As pessoas estão vivendo uma simulação das Big Tech. É um bom assunto com muita realidade ali, né? Então eu quero agradecer. Pessoal, agradeçam também a presença do Emmanuel. Deixem perguntas, deixem comentários, deixem seus likes, compartilhem este vídeo, façam tudo o que puderem. E a gente agradece pela disseminação, né, do conhecimento da luz aí na rede social, que está precisando tanto, né? Acho que é um dos conteúdos que mais são necessários na internet, são os conteúdos de espiritualidade. Então, faça a tua parte, né, também dissipando a luz pelos 4 cantos da internet. A gente não tem 4 cantos, né? Tem todos os cantos. Emmanuel, muito obrigado. Muito obrigado, Pava. Gratidão pessoal de casa que sempre nos acompanha com todo carinho, com tantas perguntas, né, para trazer para a gente todos irmos crescendo junto, né, que é muito importante isso. Então, gratidão pelo carinho, pela oportunidade, Pava. E vamos juntos aí fazer um final de ano maravilhoso e um início de 2025 com muito amor no coração, com muita paz.
Perfeito, Emmanuel. Pessoal, feliz ano novo. Ainda vão ter alguns vídeos aqui, mas a gente se vê neles. Então, agradeço muito a tua presença. Um final de semana iluminado, abençoado. Nós nos vemos nos próximos. Te espero segunda-feira na Meditação Mundial, ao vivo, às 8 horas da noite, a última do ano. Um grande abraço e até mais.